Certo dia, dirigiu-se Sócrates para os seus discípulos e perguntou: qual é a coisa mais fácil do mundo? E notando o silêncio por parte dos seus discípulos, ele próprio respondeu: a coisa mais fácil do mundo é falar mal dos outros. E perguntou novamente: e qual é a coisa mais difícil do mundo? E ele próprio respondeu: a coisa mais difícil do mundo é conhecer-se a si mesmo. E de facto é isto mesmo que acontece. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mushima. Hoje eu vou falar da fofoca. Hoje é muito mais fácil falar dos outros, agora com essa expansão da tecnologia, com a expansão dos meios de comunicação, por vários meios nós podemos emitir as nossas opiniões, podemos falar de tudo o que nós quisermos. E a fofoca também vai crescendo, vai destruindo e vai se expandindo por toda a sociedade. E chama-me bastante atenção uma reflexão do grande monge belga, Gregory de Witt, o monge do Monte César, que considerava a fofoca como o oitavo pecado mortal. Ele acrescentou este pecado mortal que ele sentiu ser particularmente destrutivo dentro do mosteiro. Mas também podemos verificar isso também em toda a sociedade, que a fofoca é realmente destrutiva. A fofoca é um veneno. O Papa Francisco fala muitas vezes da fofoca. Ele fez da fofoca objeto de opróbrio particular. Vejamos aqui um extrato de um dos seus discursos mais recentes sobre a fofoca. Dizia ele: por favor, irmãos e irmãs, vamos tentar não fofocar. A fofoca é uma praga pior que a Covid. Pior, de facto é. A fofoca destrói famílias. A fofoca destrói relações entre amigos, nas organizações. Às vezes não temos coragem de enfrentar a pessoa, de confrontar a pessoa. Então falamos por ali, em cantinhos, por detrás. E é mais correto ir atrás da verdade, falar com a pessoa implicada. Vamos fazer um grande esforço, dizia o Papa, nada de fofoca. E para que de alguma forma não tivéssemos perdido o ponto, ele continuou: o diabo é o maior fofoqueiro. É verdade, o diabo é o semeador da confusão. O diabo é fofoqueiro. E por isso, quando alguém pratica fofoca, está a compactuar com as obras de Satanás. Porque o diabo, ele procura semear confusão no meio das pessoas. Ele confunde a verdade, ludibria, manipula. Esta última observação do Papa não é apenas uma retórica colorida, pois o Papa sabe muito bem que os dois principais nomes do diabo no Novo Testamento são demônio ou espalhador, aquele que confunde, e Satanás, o acusador. E é difícil fazer uma melhor caracterização do que a fofoca faz, do que ela é essencialmente. Fofocar é discutir qualquer coisa negativa com alguém que não consegue resolver o problema. Para tornar as coisas um pouco mais concretas, uma pessoa em uma organização, por exemplo, numa família, estaria fofocando se estivesse reclamando sobre problemas de administração, problemas de gestão, com isto ou com aquilo, mas não tem coragem de falar com pessoas, com instâncias competentes para resolver tal situação, ou então de falar com pessoas implicadas. Alguém estaria fofocando se ela expressasse raiva do seu chefe para pessoas que não estejam em posição de responder construtivamente às suas críticas. Vejamos nas organizações, nos grupos, na igreja, depois da reunião, às vezes há sempre uma reunião. Depois da reunião,
no trabalho, há sempre um grupinho, às vezes faz-se grupinhos depois da reunião. O que se trata aí? Por que não se aborda o assunto, os pontos de vista, já dentro da reunião? Isto é também uma maneira de alimentar a fofoca. Depois da reunião, fomentar uma outra reunião. Isto é fofoca. Lembremos-nos que nada disso é para dizer que os problemas nunca surgem nas sociedades humanas, muito menos que as queixas nunca devem ser expressas. Nada disso. Percebamos muito bem. Mas realmente para dizer que eles devem ser expressos de forma não beligerante e tratar as coisas com as instâncias próprias, com as pessoas diretamente implicadas no problema. Falar com aqueles que precisamente podem lidar com eles e de forma construtiva, podem fazer parte da solução. Se esse método for seguido, a fofoca não estará mais em jogo. E deveríamos nos sentir totalmente à vontade para criticar outra pessoa, precisamente na medida em que estamos dispostos a ajudar a lidar com o problema que identificamos. Por que não falar com a pessoa? Pessoas implicadas na situação. Não falar por ali espalhando fagulhas, chamas, espalhando, alimentando ideias que não têm nada a ver com a pessoa. Se estivermos totalmente comprometidos em ajudar, devemos criticar tão vigorosamente quando quisermos. Claro, se quiseres fazer parte da solução, ok, podes falar à vontade, mas é para ajudar, é para construir, é para trazer a pessoa implicada nesta. Às vezes a fofoca isola a pessoa do grupo. Nós, quando isolamos uma pessoa do grupo, da convivência normal com os outros, nós matamos ela. Por isso é que o Papa Francisco também caracterizava a fofoca com o terrorismo. Ele dizia, o Papa Francisco, numa das suas audiências gerais, num dos seus pronunciamentos durante o Ângelus, que a fofoca é uma maneira também de terrorismo. Claro, eu estou plenamente de acordo, porque nós destruímos a pessoa. Ela é afastada do convívio normal. Se tivermos uma disposição moderada para ajudar, nossa crítica deve ser mitigada. Se nós não temos a menor inclinação para ajudar, devemos ficar de boca fechada, alimentar fofocas em grupinhos e com mesquinhez de espírito. Isto sim é obra do diabo. Agora que estamos no tempo da quaresma, não é só deixar, limitar a nossa alimentação, abster-se disto ou daquilo, de comer docinhos, fumar, beber. Podemos também fazer o esforço, um exercício de nos livrar da fofoca. A fofoca, irmãos, mata. E eu ainda queria ler mais um extrato do discurso do Papa Francisco, que dizia: para corrigir o irmão que cometeu um erro, Jesus sugere uma pedagogia de recuperação articulada em 3 etapas. Primeiro, diz, avisa-o entre você e ele, sozinho. É isto, chamar a atenção. Ou seja, não coloque o seu pecado em praça pública. É uma questão de ir ao irmão com discrição, não para o julgar, mas para o ajudar a perceber o que fez, salienta o Papa Francisco. Contudo, pode acontecer que, apesar das minhas boas intenções, a primeira intervenção falhe. Neste caso, é bom não desistir, que se arranje. Eu lavo as minhas mãos. Não posso dizer não. Ele que se arranje, lavo as minhas mãos. Não, isso não é cristão. Mas recorrer ao apoio de alguém, de outro irmão ou irmã, para ajudar a mediar a situação. Diz ainda o Papa Francisco, se ele não ouvir, leve consigo uma ou duas pessoas novamente para que tudo se resolva com a palavra de 2 ou 3 testemunhas. As 2 testemunhas solicitadas não são para acusarem e julgar, mas para ajudar, para a recuperação
Também o amor de 2 ou 3 irmãos pode ser insuficiente. Neste caso, acrescenta Jesus, dizê-lo à comunidade, ou seja, à igreja. Em algumas situações, toda a comunidade está envolvida. Há coisas que não podem deixar indiferentes os outros irmãos. É necessário um amor maior para recuperar o irmão. Mas por vezes, até isto pode não ser suficiente. Jesus diz, se nem mesmo a comunidade ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um publicano. Esta expressão é aparentemente tão desdenhosa, disse o Papa Francisco, diz ainda o Papa Francisco, convida-nos, de facto, a colocar o nosso irmão de volta nas mãos de Deus. Só o Pai poderá demonstrar um amor maior do que o de todos os irmãos juntos. É o amor de Jesus que acolheu os publicanos e pagãos, escandalizando as pessoas bem pensantes da época. Irmãos, falar mal dos outros é a coisa mais fácil. Aproximemo-nos dos outros para fazer uma correção fraterna. Não fazer críticas destrutivas, fofocar. A fofoca mata, destrói. A fofoca é uma praga que deve ser eliminada do nosso convívio. É um veneno que deve ser evitado, porque ele faz muito mal. E vamos fazer o esforço de evitar este grande mal. E vamos alimentar mais amor, mais comunicação. Ser cristão é ser em comunhão com os outros. E a comunhão passa por uma boa comunicação, mais compreensão. Aceitar os outros, aceitar que os outros podem também cometer erros. Mas quando eles os cometem, devemos ter a coragem cristã e a humildade marial, humildade de Maria, de ir ao encontro desta pessoa e dizer que cometeu ou fez isto e aquilo e pode melhorar, pode fazer algo de melhor. Obrigado por terem me ouvido e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal TV Nossa Senhora da Mochima, deixa um like, partilhe e até a próxima. Que Deus vos abençoe.